Oi galera, beleza? Nossa, velho, eu tive que vir aqui pra contar esse pesadelo, né, que me aconteceu, assim. Normalmente quando eu tenho algum sonho, algum pesadelo, normalmente eu tenho que contar pra minha amiga, ou então ir correndo pro bloco de nota pra anotar. Só que alguns sonhos que eu tive, alguns pesadelos e tal, eu acabei esquecendo, né, de escrever depois, então por consequência eu acabei esquecendo de anotar, e outros eu acabei formatando o celular e acabei perdendo esses registros. Então eu posso tentar procurar alguns que deve estar por um dos meus celulares, mas esse daqui foi o que mais me deixou impactada. Então eu vou gravar logo esse vídeo antes que eu esqueça. E eu também anotei e mandei pra minha amiga. Então, porque foi foi algo tão bizarro. Antes de começar a falar sobre isso, eu preciso fazer um adendo, né? Ontem à noite, a minha esposa, ela estava assistindo uma série da Netflix, se eu não me engano, que fala sobre a tragédia que aconteceu na Boate Kiss. Então acho que isso talvez tenha tido alguma influência, alguma coisa. E eu realmente tenho essa coisa mesmo de... Acontecem umas coisas bem estranhas comigo quando eu tô sonhando, sabe? Quando eu tô dormindo, na realidade. Acontecem umas coisas bem bizarras, mas essas daí... Depois tem uma que eu até lembro, foi tão impactante pra mim, que é um dos meus piores pesadelos, mas aí eu posso contar pra vocês em outro vídeo. Bom, deixa eu contextualizar vocês. Basicamente, eu tinha ido pro trabalho, e lá no trabalho eu tinha chegado muito, muito cedo, do meu horário, porque, pra quem não sabe, eu trabalho de telemarketing, e tem vários horários, a partir das 6 horas, tem vários horários. Eu cheguei, eu era pra chegar, umas 9h30, eu cheguei 6 horas da manhã, sabe? Já é algo muito estranho daí. E nisso, eu chegando lá, eu entrei, só que, pra quem não sabe, eu trabalho de telemarketing. Então eu não consigo simplesmente chegar lá cedo e bater meu ponto e começar a trabalhar, sabe? Eu preciso esperar meu horário e aí sim começar sim, abrir as coisas e aí, por fim, começar a trabalhar. Eu não tenho como simplesmente chegar lá trabalhando. É aí quando eu cheguei lá e era cedo, eu não conseguia, eu não consegui nem bater o ponto, nem marcar a máquina, nem fazer nada. Eu simplesmente voltei pro meu armário, guardei as minhas coisas, que basicamente era a garrafa de água e só, né? E aí quando eu olhei, isso eu tava na empresa, gente, no mesmo cenário da empresa, tudo tava na empresa, entendeu? Quando eu olhei lá pra baixo, porque a parte do meu setor fica na parte do primeiro andar, sabe? E aí, quando eu olhei lá pro break, eu vi a minha tia, vi meu pai e vi minhas duas amigas, que ela tem o mesmo nome, Jamile. A minha tia, ela mora no interior, ela nem mora aqui em Salvador. Mas eu não achei estranho, porque normalmente meus sonhos é assim, sabe? Meu sonho, eu tô num bairro aqui em Salvador, mas com pessoas do interior. Então eu tô num bairro que é um bairro lá do interior, e depois eu apareço em um bairro aqui, eu ando duas coisas assim, e já é um bairro aqui de Salvador. Então meu sonho sempre foi assim, mistura as coisas. Então eu não misturei, daí tá tudo certo. Eu fui falar com eles, eu perguntei o que vocês estão fazendo aqui e tal. Ele falou, pô, eu consegui um emprego aqui, porque lá na empresa sempre aparece o pessoal de faculdade, com os estandes lá de faculdade oferecendo cursos. No caso deles, eles disseram que ia ficar fixo lá. E eles iam dar uma monitoria para as pessoas e ajudar, instruir as pessoas com coisas esportivas, né? Futebol, essas coisas assim. Então, tudo bem. Era o primeiro dia deles também. Meu pai não falou nada e tal. Só falou isso daí. Ele não falou muita coisa. Falou só isso daí. E minha tia também. Minha tia, na verdade, nem falou nada assim. Ela só concordou com com o que meu pai falou. E eles foram lá pro lugar que eles tinham que ir mesmo, sabe? Pra ver o que ia fazer, como é que ia ser e tudo mais. Já as minhas amigas, que estavam numa outra mesa, assim, elas falaram que tava num setor novo, que estavam super empolgadas e tudo mais.
E me perguntou onde é que ficava mais ou menos esse setor novo, onde poderia ter ficar esse setor novo. Eu perguntei a ela o que foi que falaram a ela, o nome é lá em cima mesmo, só que eu não sei onde que fica. Eu falei, bom, o meu setor é o último, então com certeza é um desses dois, então se a gente for pra lá, vai ser de boa, acho que vai as primeiras salas, então eu posso levar vocês lá. Eu vim levantando e levando ela lá pro setor, já tava dando mais ou menos o horário de eu logar. Eu falei, então bora lá, eu levo vocês e depois eu saio e já passo lá pra catraca, onde fica o meu setor. Beleza, fomos, aí cheguei lá, coloquei ela lá no setor dela, me despedi dela também, elas não falavam muito, não falaram muitas coisas, só falou isso mesmo. E eu deixei ela lá. Só que quando eu saí dessa sala, quando eu saí do setor delas, era como se já tivesse mudado o clima. Eu sentia essa sensação de mudança, mas eu não era algo que eu conseguia ver, sabe? Era só uma sensação de mudança muito, muito grande, assim. Era como se... Era perceptível pra mim, é um sentimento de percepção pra mim, mas visualmente não mudava nada, assim, sabe? De imediato. Aí quando eu saí de lá, do setor, não era mais a empresa. Isso eu tinha notado assim de primeira, só que ainda assim eu comecei a procurar. Hoje, como não é empresa, quando eu entrei aqui nessa coisa que era, e tudo era só sair da sala e passar a catraca e já era onde eu tinha que logar, sabe? Aí eu fiquei pensando, mas tudo bem, vou tentar me achar, tudo, comecei a procurar e eu tava perdida. E me parecia que realmente tinha mudado o cenário, o lugar, já era outro, sabe? Era essa a minha aflição, assim. Aí eu fui pro meu armário, né? Peguei a minha mochila, peguei minhas coisas e fui tentar entender as coisas. Eu tava muito perdida, sabe? Eu não sabia onde eram realmente as coisas. Eu não sabia onde eu tava, pra vocês terem uma noção. E eu não sabia onde eu tava mais, eu tava perdida, sabe? Aí eu falei assim, poxa, eu vou lá falar com meu pai, porque ele deve saber, me explicar o que tá acontecendo e tal. Quando eu cheguei lá na parte de onde ele tava, me parecia mais que eu tava tipo num shopping, sabe? Na parte, como se fosse naquela parte do estacionamento do shopping, assim. E aí ele tava com aquele aspecto de agoniado, sabe, de agitado, querendo... Ele falava assim, eu quero ir pra minha casa almoçar. Aí minha tia ficava falando assim, seu pai tá agoniado, em vez de almoçar aqui mesmo, tá querendo ir por que ele tá querendo ir pra casa almoçar? Aí eu peguei e falei, não, então eu vou com ele. Eu, naquele momento, eu não falei nada com eles, né, porque, não sei, eu só não falei, eu quero ir pra casa com o senhor, eu vou pra casa com o senhor. E minha tia falou, não, eu vou ficar aqui mesmo. E ficou lá. E a gente foi saindo de lá do estacionamento, né, aparentemente do shopping, que eu não entendi porra nenhuma, mas tudo bem. Aí, ok, a gente foi saindo, foi andando, e eu sei que vocês não vão conhecer, porque, né, é um bairro aqui de Salvador. Era como se a gente estivesse indo pra parte da calçada, assim, pra parte do comércio, que aqui é um bairro lá próximo de onde eu trabalho, sabe? Então, era como se a gente estivesse andando pra lá, pra ir pro ponto, pra pegar ônibus, e ok. Só que, tipo, aconteceu de novo, sabe? Do nada, era como se a gente estivesse numa rua, assim, à frente, que tudo bem, porque lá onde eu trabalho, realmente existe uma rua parecida com essa. Que realmente é uma rua que você olhando assim, no finalzinho da rua, assim, dá pra ver a praia, sabe? Dá pra ver a praia, então, tudo bem, eu tava indo pro lado certo, porque eu andando um pouco mais pra frente, a gente conseguia ir pro ponto e pegar o ônibus e ir pra casa. Só que ao invés disso, aconteceu de novo. É como se aquela sensação de que tava mudando alguma coisa, me tomou, assim, sabe? E aí mas mesmo assim, a gente continuou andando. Meu pai, ele tava muito agoniado, sabe? Ele não conversava como normalmente ele sai reclamando e tudo mais. Ele não saía, ele tava muito agoniado e querendo chegar em casa, entendeu? Ele tava querendo sair dali também. Só que a gente não falava a respeito do que estava acontecendo, a gente só seguia correndo desesperado para poder chegar lá em algum lugar. E aí, só que quando mudou
mudou, era como se a gente tivesse andado demais. Não era como se a gente tivesse virado e aí pegado e ido pro ponto, sabe? Era como se a gente tivesse andado demais e ido pra mais pra frente, pro comércio. Entendeu? E aí eu comecei a falar, não entendi nada, não entendi nada. E aí quando a gente chegou nesse lugar, meu pai pegou e se retou. Como assim, não sei o que, e saiu falando. Só que quando ele saiu falando, mudou de novo. E quando mudou de novo, ele se sumiu. Ele foi andando até eu perder ele de vista, sabe? E eu fiquei sozinha ali. Né? Eu fui andando, tentando entender, meu Deus, a pessoa tá indo pra onde, não sei aonde, não sei o que, reclamando assim. Vamos voltar, não sei o que. E ele nada de ouvir, ele simplesmente saiu no mundo, eu não conseguia mais ver ele, sabe? Eu não conseguia mais ver. E aí eu comecei a andar. Eu falei, eu vou entrar aqui nessa rua. E do outro lado deve ter ônibus pra pegar e tudo mais. E novamente aconteceu a mudança. Aí, quando aconteceu a mudança, eu já tava já em um outro bairro, assim. Já era um bairro que eu não sabia. Tipo assim, se eu soubesse onde era o bairro, só que eu não sabia andar no bairro, sabe? Era essa a sensação que eu sentia. E aí me deu uma agonia, aquela coisa toda, euforia. Eu parei num lugar assim, onde tinham algumas pessoas. As pessoas estavam também com esse aspecto de pressa, todo mundo andando com pressa, todo mundo não conversava, não dava pra ouvir, eu não conseguia ouvir muito o que eles estavam falando, sabe? E aí eu cheguei nesse lugar e eu simplesmente comecei a vomitar. Só que não era um vômito normal, comum, como vocês imaginam não, tá? Era como se eu estivesse vomitando a terra. Sabe quando você planta alguma coisa, sai aquela terra preta assim, sabe? Então era como se eu estivesse vomitando aquilo. E nesse momento, enquanto eu tava sonhando, eu fiquei desesperada. Eu fiquei desesperada, não sabia, eu queria chegar muito mesmo em casa. E eu atravessei a rua desesperada pra tentar chegar. Dava pra ver alguns ônibus com bairros conhecidos. Base Naval, não sei o que é bairros aqui de onde eu moro. Mas, tipo, não tinha ponto, não tinha lugar onde eu pudesse colocar a mão. Não tinha lugares, por exemplo, pra eu atravessar a pista. Não tinha, era só carro passando, todo mundo correndo rápido. A rua, todo mundo andando também ligeiro pra poder chegar em algum lugar. Nossa, foi desesperador, gente. Foi uma coisa, assim, muito desesperadora. E esse foi o sonho, velho. Eu acordei me tremendo toda, mandando mensagem pra minha amiga, socorro, socorro. Porque normalmente a gente compartilha esses pesadelos que a gente tem, essas coisas que a gente tem. E foi muito horrível, é um dos sonhos mais bizarros que eu já tive até agora, sabe? E se vocês tiveram algum sonho, alguma experiência parecida, se vocês costumam ter esses sonhos e conseguem viajam para algum lugar e lembram quando acorda e, sabe, me contem aqui, tá bom? Se tiver muitos, eu vou fazer um vídeo também falando a respeito disso. E eu vou tentar achar os outros sonhos que eu tive, que eu anotei, para tentar lembrar e fazer vídeo para vocês, ou ler e falar para vocês. E os próximos, espero que não tenha muitos, mas eu conto para vocês também, tá? Se gostou ou fiquei assustado, deixa aquele joinha e é nóis. Fui!